Olá, meu nome é Guilmar. Nós vamos iniciar hoje o estudo do capítulo 7 do livro de Termodinâmica do Engels, né, com o tema de entropia. Nós vamos estudar o que é, para que serve, né, e darmos algumas definições, algumas aplicações, definições de entropia. Ok? Bom, vamos lá. Então, no capítulo 6, vamos por aqui, vamos compartilhar o livro. Né? No capítulo 6, a gente estudou a segunda lei da termodinâmica, né? E aplicamos esta lei aos ciclos e dispositivos cíclicos, né? Alguns, né? Então, nesse capítulo, nós vamos aplicar a segunda lei da termodinâmica a processos. Tá? Então, lá na primeira lei, a gente tratava a energia, né? E sua conservação, certo? Primeira lei, né? Conservação de energia. A segunda lei leva a definição de uma nova propriedade, a chamada entropia. Né? E essa propriedade é um tanto que abstrata, tá? Então, dessa forma, é difícil descrevê-la fisicamente, sem levar em conta o estado microscópico do sistema, ou os microestados, né? Como a gente conhece também. A gente vai compreender melhor o conceito de entropia, né, e suas aplicações nos processos mais comuns da engenharia. Isso que a gente pretende fazer, ok? Então vamos levar essa abstração para a engenharia, né, para as aplicações de engenharia, né, para fazer com que a gente entenda a entropia como uma ferramenta, que ela é bastante útil no estudo de processos, né, termodinâmicos, certo? Então, inicialmente, a gente vai iniciar o estudo, né, com a discussão da desigualdade de Clausius, que a gente viu lá no capítulo 6, né, que forma a base da definição de entropia. Tá? Então, dizem até que uma das definições de entropia é a desigualdade de Clausius. Né? Bom, em seguida, nós vamos tratar do princípio do aumento de entropia, né? Que, ao contrário da energia, a entropia é uma propriedade que não se conserva. Se não existe uma lei de conservação da entropia, tá? Não existindo, portanto, a conservação da entropia, né? E, em seguida, a gente vai discutir as variações de entropia que ocorrem durante os processos envolvendo substâncias puras, substâncias incompressíveis e gases ideais, né? Para, em seguida, examinar uma classe especial de processos idealizados, denominados processos isoentrópicos ou isentrópicos, né? Que são processos com entropia constante. E nós veremos mais a seguir. São os processos ideais, né? Não são reais. Tá? Bom, e no final, né, consideraremos o trabalho reversível em regime permanente e as eficiências isentrópicas de diversos dispositivos de engenharia, como as turbinas, os compressores, certo? E finalmente a gente vai apresentar o balanço de entropia e aplicado a diversos sistemas, né? Então vamos lá. Então aqui no item 7.1, né, entropia, que trata de entropia, tá? A gente diz que, né, a segunda lei da termodinâmica, com frequência, leva a expressões que envolvem desigualdade. Tá? Por exemplo, uma máquina térmica reversível, isto é, real, né, é menos eficiente do que uma máquina térmica reversível, certo? Que opera entre dois mesmos reservatórios, de alta temperatura e de baixa temperatura. Desta forma, um refrigerador ou uma bomba de calor irreversível, né, tem um coeficiente de performance, um COP, mais baixo. Tá? Vou tirar minha carinha aqui para poder ver. Né? Tem um coeficiente de performance mais baixo do que o mesmo refrigerador, né, com reversível, que opera entre os mesmos limites de temperatura. Outra desigualdade com consequências
Outra desigualdade com consequências importantes para a termodinâmica é a desigualdade de Clausius. Tá? Ela foi enunciada pelo físico alemão R.J. E. Clausius, né, que viveu entre 1822 e 1888, portanto, no século XIX, e um dos fundadores da termodinâmica. E ela é expressa pela essa expressão que é abaixo, que é a integral cíclica, né, da variação do calor pela temperatura, né, e como a desigualdade ela é menor ou igual a zero, certo? Então, o que quer dizer? O que quer dizer essa integral, essa figurinha aí, né? Então, essa integral cíclica é sempre menor ou igual a zero. E essa desigualdade é válida para todos os ciclos, reversíveis e irreversíveis. O símbolo que você está vendo é integral com um círculo no meio, né? Ele é utilizado para indicar a integração deve ser realizada ao longo de todo o ciclo. Eu li a integral cíclica. Todo calor transferido de ou para um sistema pode ser considerado como se consistisse de quantidade de calor infinitesimais. Essa integral cíclica, que trata da variação derivada de Q em função de T, pode ser vista como a sombra de todas essas quantidades de calor infinitesimais divididas pela temperatura na fronteira do sistema. E para demonstrar a validade da desigualdade de Clausius, a gente toma um sistema conectado a um reservatório de energia térmica a temperatura TR, sempre temperatura absoluta, né? No caso do SI, em Kelvin, tá? Constante através de um dispositivo cíclico reversível. Você veja aqui a figura 7.1. Esse é o sistema cíclico reversível que a gente se refere. Ou seja, um reservatório térmico, temperatura TR absoluta. Esse reservatório troca calor com a máquina térmica, né, com um dispositivo cíclico reversível, né, e o calor trocado varia, né, derivada QR, tá, com variação QR. Ele fornece trabalho reversível para fora do sistema e internamente troca calor com um sistema, né? Esse sisteminha aqui é um cilindro, um pistão, onde eu tenho T e tenho o trabalho exercido pelo sistema, pelo sisteminha aqui para o meio, além das fronteiras, né? Eu tenho trabalho reversível e o trabalho fornecido pelo sistema passando pela fronteira, né? Do sistema combinado, que é o sistema e o dispositivo, esse sistema e o dispositivo cíclico fazem parte desse sistema, que é uma massa que é um volume de controle, né? Eu estou tendo fluxo de trabalho, né, ao longo dele, calor e trabalho. Na verdade, não está sendo um volume de controle, desculpa, não tem fluxo de massa aqui, né? Seria um sistema fechado, no caso, massa de controle. Vamos lá. E aí? Então, né, vemos aqui, para demonstrar essa desigualdade de Clausius, né, a gente toma aquele sistema, certo? Né? E esse dispositivo recebe calor delta QR do reservatório e fornece delta Q ao sistema. Temperatura naquela parte da fronteira é T, do sistema, ali embaixo do cilindro, né? À medida que produz trabalho reversível, né? Delta WR, RV, subscrito RV. O sistema produz trabalho delta W sistema, como resultado dessa transferência de calor. Aplicando o balanço de energia ao sistema combinado identificado pelas linhas tracejadas da figura 7.1, eu tenho que a variação do trabalho em C, né, é igual ao trabalho, a variação do calor em R menos a derivada da energia total do sistema, né, que eu tenho a equaçãozinha aqui em cima, né, onde a variação do trabalho em C é o trabalho útil do sistema combinado,
né, o trabalho reversível mais o trabalho sistema. E DC é a variação da energia total do sistema combinado. Então, esse subscrito C é o sistema combinado, né, da máquina térmica e o sisteminha aqui. Certo? Então, se a gente considerar o dispositivo cíclico reversível, né, nós temos que a variação de QR sobre TR igual à variação de Q sobre T. Onde a variação de Q, ou seja, a derivada de Q, né, onde o sinal da derivada de Q é determinado com relação ao sistema. Positivo se for para o sistema e negativo se for fora do sistema. O sinal ΔQR é determinado com relação ao dispositivo cíclico reversível, eliminando a variação de QR nas duas relações anteriores. Nós temos que a variação do trabalho em C, né, do ciclo combinado, igual TR, que multiplica a razão entre a variação de Q sobre T menos a variação da energia total do sistema combinado. Certo? Se a gente fizer isso agora, né, para um ciclo, tá, enquanto o dispositivo cíclico completa um número de ciclos, nós teremos a relação anterior do trabalho do ciclo combinado igual a temperatura em R, né, absoluta, que multiplica a integral cíclica de ΔQ sobre T. E aí? Né? Essa integral de energia ao longo do ciclo, né, a integral com o símbolo, com um círculo no meio, certo? Ou seja, a variação líquida de energia, que é uma propriedade, ela é nula. Assim, o trabalho do ciclo combinado é a integral cíclica da variação de sua derivada, né? Ou seja, derivada do trabalho cíclico. E representa o trabalho líquido do ciclo combinado. O sistema combinado está trocando calor com um único reservatório de energia térmica, enquanto envolve e realiza, consome, né, o trabalho combinado durante esse ciclo. Com base no enunciado de Kelvin Planck, que a gente viu lá no capítulo 6, para a segunda lei da termodinâmica, esse enunciado diz: nenhum sistema pode produzir uma quantidade líquida de trabalho enquanto opera em um ciclo e troca calor com o único reservatório de energia térmica. A gente deduz dessa forma que o trabalho combinado, né, WC, não pode ser uma saída de trabalho e, portanto, não pode ser uma quantidade positiva. Considerando que TR é uma temperatura termodinâmica, ou seja, absoluta, e, portanto, uma quantidade positiva, devemos ter que a integral cíclica da derivada do calor sobre T é menor ou igual a zero. É nossa relação 7.1, tá? Equação 7.1. E essa é a desigualdade de Clausius, né? Essa desigualdade é válida para todos os ciclos termodinâmicos, reversíveis e irreversíveis, incluindo os ciclos de refrigeração. Se não ocorrerem irreversibilidades no interior do sistema e no dispositivo cíclico reversível, esse ciclo, pelo qual o sistema combinado passou, é internamente reversível. Como tal, ele pode ser revertido. No entanto, no caso do ciclo reverso, todas as quantidades têm a mesma magnitude, mas com sinal oposto. Assim, o trabalho WC, que não poderia ser a quantidade positiva no caso normal, não pode ser uma quantidade negativa no caso reverso. Desta forma, o WC interno reversível é igual a zero, uma vez que não pode ser nem uma quantidade positiva nem negativa. E, portanto, nós temos a equação 7.2, onde a integral cíclica, né, da derivada de Q pela temperatura, com um processo internamente reversível, é igual a zero. Né? Para os ciclos internamente reversíveis, vale isso daí, certo? Portanto, concluímos que a igualdade na desigualdade de Clausius, né, o igualzinho,
vale para os ciclos totalmente ou apenas internamente reversíveis, assim como a desigualdade vale para todos os ciclos irreversíveis. Tá? Para desenvolver uma relação que define a entropia, nós vamos examinar a equação 7.2. Tá? Aqui a gente tem uma grandeza cuja integral cíclica é nula. Se a gente pensar no instante sobre os tipos de grandeza física que têm essa característica, nós sabemos que a integral cíclica do trabalho não é nula. E é bom que seja assim. Caso contrário, as máquinas térmicas que operam em ciclo, como as usinas de potência a vapor, né, produziriam um trabalho líquido zero. E aí não serviriam para nada, certo? O mesmo acontece com a integral cíclica do calor. Se a gente considerar que o volume ocupado por um gás, né, conforme mostra a figura 7.2 à sua direita. Tá? Volume ocupado por um gás, um conjuntinho, né, pistão-cilindro, certo? A gente olha aí. Quando o pistão retorna à sua posição inicial ao final do ciclo, o volume ocupado pelo gás também retorna ao seu volume inicial. Assim, a variação líquida do volume durante um ciclo é zero, certo? E isso também pode ser expresso por a equação 7.3, onde a integral cíclica de dV é igual a zero. Ou seja, como que eu leio isso? A variação do volume, a variação do volume, cuja sua integração é cíclica, é igual a zero. Tá? Ou seja, a integral cíclica do volume ou de qualquer outra propriedade é nula. Uma grandeza cuja integral cíclica é nula depende apenas do estado e não da trajetória. Tá? Por isso é dV, não é aquele delta, né, letra grega, é um D. Depende apenas da trajetória. Tá? Exatamente, aqui não, desculpa. No caso que depende apenas do estado, né, o D, não da trajetória. Se fosse trajetória, seria o delta. Portanto, é a propriedade, certo? Assim, a grandeza ΔQ sobre T para um sistema internamente reversível deve representar uma propriedade na forma diferencial. Vamos lá. Então, o que o Cláudio fez aí? Né? Ele percebeu, lá nos idos de 1865, que havia descoberto uma nova propriedade termodinâmica e chamou essa propriedade de entropia. Né? E ela é designada pelo símbolo S e é definida por a derivada de S é igual à derivada de Q sobre T para um processo internamente reversível. A unidade, essa grandeza, né, a entropia, essa propriedade, uma propriedade termodinâmica, né, ela tem como unidade Joule por Kelvin, ou mais especificamente kJ por Kelvin. Ok? Bom, e aí? Então a entropia de um sistema é uma propriedade extensiva, certo? Também chamada de entropia total, certo? A entropia por unidade de massa, ou chamada entropia específica, é designada por um S minúsculo. A entropia com propriedade é extensiva, é um S maiúsculo, né? Se você dividir pela massa, certo? Vai tornar-se intensiva, né? Vai ser um S intensiva, não, desculpe, falei bobagem. Vai ser uma entropia específica, né? E é designada por S minúsculo. O termo entropia costuma ser usado para se referir tanto à entropia total, né, como à entropia específica, uma vez que o contexto geralmente faz distinção. A variação da entropia de um sistema durante um processo pode ser determinada pela integração da equação 7.4, né? A equação no estado diferencial realmente não serve para nada. Vamos diferenciar isso daí, né? Vamos integrar isso daí. Né? Isso surge a equação 7.5, né? Entre o estado inicial e final. Estado final 2, estado inicial 1. Né? Onde ΔS, ou seja, variação de entropia, é igual a entropia no estado 2 menos entropia no estado 1, que é igual à integral definida, né, entre os estados 1 e 2 da variação do calor, né,
trocado pela temperatura, levando em conta que é um sistema reversível. Você observa, na verdade, que a gente definiu variação de entropia em vez de entropia, propriamente dita. Assim como definimos a variação de energia em vez de energia propriamente dita, quando a gente desenvolveu a expressão da primeira lei da termodinâmica. Né? Então, valores absolutos, valores absolutos de entropia são determinados com base na terceira lei da termodinâmica, que será discutida mais adiante do curso, talvez em termodinâmica 2. 3, no caso. Não, 2. Um foi o anterior, termodinâmica 2. Terceira lei. A entropia de uma substância, portanto, pode receber um valor zero em alguns estados de referência escolhidos, arbitrariamente. E os valores de entropia em outros estados podem ser determinados a partir da equação 7.5, selecionando o estado 1 como referência, onde S igual a zero, e o estado 2 como aquele no qual a entropia deve ser determinada. Tá? Para a execução da integração da equação 7-5, nós precisamos conhecer a relação entre Q e T, porque é uma integral que depende da trajetória, certo? Uma integral inexata. Integração inexata, uma diferenciação inexata. Então, essa relação raramente encontra-se disponível. E a integral da equação 7-5 pode ser resolvida somente em alguns casos especiais. Na maioria dos casos, temos que utilizar os dados tabelados pela entropia. E graças a Deus, isso ajuda a gente. Bom, em seguida, você observa que a entropia é uma propriedade, e assim como todas as outras propriedades, ela tem valores fixos em estados fixos. Deste modo, a variação de entropia ΔS entre dois estados especificados é a mesma, independente da trajetória, reversível ou irreversível, que é seguida durante o processo. A gente vê a figura 7-3, onde eu tenho um diagrama, temperatura na ordenada e entropia na abscissa. Eu tenho um processo, um processo reversível, dois processos. Um processo irreversível, pontilhado, em linha pontilhada, e um processo reversível em linha contínua. Entre os estados 1 e 2. Então, se eu tenho entropia no estado 1, 0,3, entropia no estado 2, 0,7. Eu vou ter que a variação de entropia vai ser 0,4 kJ por quilograma, porque o S está em kJ por quilograma. Então, a gente vê que a variação de entropia entre dois estados especificados é a mesma, seja por processo irreversível ou reversível. Não há distinção, simplesmente subtrair os valores. Ok? Bom, em seguida, a gente observa também que a integral da derivada do calor sobre a temperatura nos fornece o valor da variação de entropia apenas quando a integração é realizada ao longo de uma trajetória internamente reversível entre os dois estados, 1 e 2. A integral ΔQ sobre T ao longo de uma trajetória reversível não é uma propriedade. Em geral, valores diferentes são obtidos quando a integração for realizada ao longo da trajetória irreversível diferente. Desta maneira, mesmo nos processos irreversíveis, ou seja, reais, a variação da entropia deve ser determinada pela realização dessa integração ao longo de alguma trajetória imaginária, internamente reversível e convenientemente escolhida entre os estados especificados. Ok? Bom, temos agora um caso especial, onde os processos de transferência de calor isotérmicos e internamente reversíveis vão ser discutidos. A gente lembra aqui, nós vimos anteriormente o processo de transferência de calor isotérmicos, ou seja, processos de calor executados a uma temperatura constante, são internamente reversíveis. Assim, a variação da entropia de um sistema durante o processo de transferência de calor isotérmico e internamente reversível pode ser determinada pela integração da equação 7-5, onde a variação de entropia, ΔS, é a integral definida entre os estados 1 e 2,
da integração, né, da derivada de Q sobre T. E é igual à integral definida de 1 a 2 de ΔQ sobre T0 de um processo internamente reversível, que é igual, né, a 1 sobre T0, né, tirando a temperatura constante, vai para fora da integral, 1 sobre T0, né, e multiplica a integral do estado, integral definida de 1 a 2, né, de ΔQ do processo internamente reversível. Tirei a temperatura para fora, no caso aqui. Né? E resolvendo isso daí, nós vamos chegar à equação 7.6, onde ΔS igual a Q sobre T0, né, em kJ por Kelvin. Equação 7.6. Bom, e essa equação é particularmente útil para determinar as variações de entropia em reservatórios de energia térmica, que podem absorver ou fornecer calor indefinidamente a temperaturas constantes. Se observa que a variação de entropia, né, de um sistema durante um processo isotérmico internamente reversível pode ser positiva ou negativa, dependendo da direção da transferência de calor. Né? Essa transferência de calor para o sistema aumenta a sua entropia, tá? Enquanto a transferência de calor de um sistema diminui a entropia. Tá? Na verdade, a perda de calor é a única forma pela qual a entropia de um sistema pode ser reduzida. O autor apresenta, o Zeng apresenta, o exemplo 7.1, né, que trata exatamente da variação de entropia durante um processo isotérmico. Ok? Então, peço que vocês vejam esse problema, estudem com base no que a gente viu até agora. Ok? Vai fixar melhor o conceito para vocês aí. Vamos lá. Bom, vamos tratar agora no subcapítulo 7-2 do princípio do aumento da entropia. Tá? Então, se a gente considerarmos um ciclo formado por dois processos, processo 1 a 2, que é arbitrário, que pode ser reversível ou irreversível, e o processo 2.1, que é internamente reversível, como mostra a figura 7.5, né, da desigualdade de Clausius. Tá? Então, você vê os processos, processo 1 para 2, né, sentido 1 para 2, estado 1 para 2, ele é reversível e irreversível. E o processo contrário, ou seja, voltando de 2 para 1, ele é internamente reversível. Né? Esse é um ciclo composto por um processo reversível e por um processo irreversível. Então, da desigualdade de Clausius, onde nós tínhamos que a integral cíclica da derivada de Q sobre T é menor ou igual a zero, certo? Nesses casos, né, eu posso escrever, né, a integral definida de 1 a 2, né, de ΔQ sobre T, mais a integral definida de 2 a 1, estou somando os processos, né, e derivada de Q sobre T, e um processo internamente reversível. É menor ou igual a zero. Né? Simplesmente eu estou escrevendo a desigualdade de Clausius baseado naqueles dois processos. Tá? Essa segunda integral da relação anterior é conhecida como a variação da entropia, né? S1 menos S2. Portanto, a integral definida da derivada de Q sobre T mais S1 menos S2 é menor ou igual a zero. Simplesmente eu substituí S1 menos S2 na integração acima, okay? Na equação acima. E dessa forma, essa integral pode ser reescrita como S2 menos S1 maior ou igual à integral definida de 1 a 2 da derivada de Q sobre T. Equação 7.7. Né? Que, por sua vez, pode ser reescrita, né, na forma diferencial, tá? Onde ds maior ou igual a ΔQ sobre T. Equação 7-8. Onde vale a igualdade para um processo internamente reversível e a desigualdade para um processo irreversível. Dessa forma, a gente conclui que a partir dessas equações, né,
que a variação da entropia de um sistema fechado durante um processo irreversível é maior que a integral ΔQ sobre T, avaliada nesse processo. No caso limite de um processo reversível, esses dois valores tornam-se iguais, né? Então a gente pode enfatizar que nas expressões anteriores, essa temperatura termodinâmica na fronteira, na qual o calor diferencial ΔQ é transferido entre o sistema e a vizinhança, né? A quantidade ΔS igual a S2 menos S1 apresenta a variação da entropia do sistema. Em um processo reversível, ela torna-se igual à integral definida de 1 a 2 ΔQ sobre T, que representa a transferência de entropia por meio de calor. Porque a entropia também pode ser transferida, né? E é por meio de calor que é feito isso. O sinal da desigualdade das relações anteriores é uma lembrança constante de que a variação de entropia de um sistema fechado durante um processo reversível é sempre maior que a transferência de entropia. Ou seja, a entropia ela é gerada ou criada durante o processo reversível, né? E essa geração deve-se totalmente à presença de irreversibilidades. A entropia gerada durante um processo é chamada de geração de entropia e é indicada por S subscrito ger, gerada, né? Observando-se que a diferença entre a variação de entropia de um sistema fechado e a transferência de entropia é igual à geração de entropia, a equação 7-7 também pode ser reescrita como uma igualdade, né? Que a gente vê aqui na equação 7-8, onde a variação de entropia de um sistema, ou seja, ΔS do sistema, igual a S2 menos S1, que é igual à integral definida de 1 a 2 da variação do calor ao longo da fronteira pela temperatura, mais a entropia gerada pelo sistema. Observe que a geração de entropia, o S gerado, é sempre uma quantidade positiva ou nula, né? Esse valor depende do processo e, portanto, não é uma propriedade do sistema. Da mesma forma, na ausência da transferência de entropia, a variação de entropia de um sistema é igual à sua geração, né? A equação 7-7, nós vimos anteriormente, tem implicações abrangentes na termodinâmica. Para um sistema isolado, ou simplesmente um sistema fechado adiabático, né, não há transferência de calor, a transferência de calor é zero. E a equação 7-7 reduz-se a variação da entropia do sistema isolado maior ou igual a zero, né? Dessa forma, essa equação pode ser expressa como a entropia de um sistema isolado durante um processo sempre aumenta, ou no caso limite de um processo reversível, permanece constante. Então, é o enunciado da equação, né? Em outras palavras, ela nunca diminui, tá? A entropia nunca diminui. Isso é conhecido como o princípio do aumento da entropia, né? Observe que na ausência da transferência de calor, a variação da entropia se deve apenas a irreversibilidades. E seu efeito é sempre o aumento da entropia. Como a entropia é uma propriedade extensiva e, portanto, a entropia total de um sistema é igual à soma das entropias de parte do sistema, certo? Essa é a afirmação. Um sistema isolado pode ser formado por um número qualquer de subsistemas. Por exemplo, a figura 7-6, né? Onde eu mostro um sistema isolado formado por vários subsistemas, onde a entropia total é igual ao somatório das entropias de cada sistema. E é sempre maior que zero, né? Nunca menor, certo? Bom, um sistema e sua vizinhança, por exemplo, constituem um sistema isolado, uma vez que ambos podem ser envolvidos por uma fronteira arbitrária suficientemente grande, através da qual não há transferência de calor. A realização de trabalho ou fluxo de massa. É a figura 7.7. Vamos considerar esse sisteminha aí, né? Certo? Portanto, esse sistema e sua vizinhança podem ser vistos como dois subsistemas, tá? De um sistema isolado.
E a variação da entropia desse sistema isolado, durante um processo, é a soma das variações da entropia do sistema e de sua vizinhança, que é igual à geração de entropia, já que no sistema isolado não há transferência de entropia. Ou seja, S gerado igual à variação da entropia total, que é igual, que é igual à variação da entropia do sistema mais a variação da entropia gerada, da entropia da vizinhança. Então, nesse caso, maior ou igual a zero. Nesse caso, vale a igualdade para os processos reversíveis e a desigualdade para os irreversíveis. Observe que a variação da entropia da vizinhança, o ΔS vizinhança, se refere à variação da entropia da vizinhança como consequência da ocorrência do processo. Como nenhum processo real é verdadeiramente reversível, a gente pode concluir que alguma entropia é gerada durante o processo. E, portanto, a entropia do universo, que pode ser considerado um sistema isolado, está aumentando continuamente. Quanto mais reversível for o processo, maior será a entropia gerada. Nenhuma entropia é gerada durante processos reversíveis, onde S gerado é igual a zero. O aumento da entropia do universo, aí já está partindo para uma observação do universo, que a gente vive, é uma grande preocupação, não apenas para engenheiros, mas também para filósofos, teólogos, economistas e ambientalistas, uma vez que a entropia é vista como uma medida da desordem ou da desorganização do universo. Tá? Aí a gente viu na figura 7.7, a gente vê que tem um sistema e sua vizinhança formando um sistema isolado. Esse sistema, a fronteira do sistema isolado, fluxo de massa é zero, calor é zero, trabalho é zero. E eu tenho outro sistema, que é um sistema interno, onde eu tenho fluxo de massa, tenho troca de calor e trabalho através de suas fronteiras. Imagina que é um cilindrinho com êmbolo, tá? E aqui um gás, por exemplo. Então a gente vê que o princípio de aumento da entropia não significa que a entropia de um sistema não possa diminuir. A variação de entropia de um sistema pode ser negativa durante o processo. A variação, ok? Conforme a gente vê aqui na figura 7.8. Mas a geração de entropia não pode. O princípio do aumento da entropia pode ser resumido da seguinte maneira. A S gerada será maior que zero para processo irreversível, será igual a zero para um processo reversível e será menor que zero num processo impossível. Certo? Então, essa relação serve como critério para determinar se um processo é reversível, irreversível ou impossível. Ou seja, eu, através das equações vistas, eu determino a entropia que está acontecendo no sistema e, se ela for maior, igual ou menor que zero, eu classifico o sistema. Assim eu evito perder tempo de desenvolver um sistema de engenharia, cujo processo é impossível, certo? Na natureza, as coisas têm a tendência de mudar até atingir o estado de equilíbrio. Ninguém sabe por quê, mas essa tendência existe. O princípio do aumento da entropia diz que a entropia de um sistema isolado aumenta até que a entropia do sistema atinja um valor máximo. Nesse ponto, dizemos que o sistema atingiu um estado de equilíbrio, uma vez que o princípio do aumento da entropia proíbe que o sistema possa passar por qualquer mudança de estado que resulte na sua diminuição. Tá? Algumas observações sobre a entropia. A partir da discussão anterior, a gente pode tirar as seguintes conclusões. Primeiro, processos podem ocorrer apenas em determinada direção, e não em qualquer direção. Um processo deve avançar na direção compatível com o princípio do aumento da entropia, ou seja, S gerada sempre maior ou igual a zero. Essa é a direção que o processo segue, sempre no aumento da entropia, nunca diminuição. Um processo que viola esse princípio é definido como impossível, ou seja, a entropia só aumenta, nunca diminui.
A entropia é uma propriedade que não se conserva, não é conservativa. E não existe um princípio de conservação da entropia. A entropia é conservada apenas durante os processos reversíveis idealizados e aumenta durante todos os processos reais. A observação 3, o desempenho dos sistemas de engenharia é degradado pela presença de reversibilidades. E a geração de entropia é uma medida das magnitudes das irreversibilidades presentes durante o processo. Quanto mais graves forem as reversibilidades, maior será a geração de entropia. Um exemplo de reversibilidade, atrito. Assim, a geração de entropia pode ser usada como uma medida quantitativa das irreversibilidades associadas ao processo. Ela pode também ser usada para estabelecer critérios de desempenho de dispositivos de engenharia. E essa questão é bem ilustrada, com detalhes nesse exemplo que segue, exemplo 7.2. Tá? Peço que vocês leiam e estudem esse exemplo. Tá? Bom, vamos dar uma olhada agora em variação da entropia das substâncias puras. Como a entropia é uma propriedade e, portanto, o valor da entropia de um sistema é fixo, uma vez que é estabelecido o estado do sistema. A especificação de duas propriedades intensivas independentes, propriedade intensiva não depende da massa do sistema, da extensão do sistema. Lembrando, e as propriedades extensivas dependem da extensão do sistema. Então, duas propriedades intensivas independentes determinam o estado de um sistema. Por exemplo, temperatura e entropia. Tá? E a especificação dessas duas propriedades, bem como os valores de outras propriedades do estado. Tá? A partir de uma relação que a defina, a variação de entropia de uma substância pode ser expressa pelas propriedades, por outras propriedades. Dá uma olhada nós vamos ver a seção 7.7, tratar disso. Entretanto, tais relações são em geral muito complicadas e seu uso não é prático no caso de cálculos manuais. Assim, usando um estado de referência adequado, entropias de substâncias são avaliadas a partir de dados experimentais e cálculos complementares bastante complicados. E os resultados são tabelados da mesma forma que as outras propriedades, como volume específico, energia interna e entalpia. Veja a figura 7-10. Os valores das entropias nas tabelas de propriedades são fornecidos em relação ao estado de referência, assim como a entalpia. Nas tabelas de vapor-água, a entropia do líquido saturado SL a 0,1 graus Celsius, recebe o valor zero. Para o refrigerante 134A, o valor zero é atribuído a um líquido saturado a menos 40 graus Celsius. Os valores de entropia tornam-se negativos a temperaturas abaixo do valor da referência. Isso significa que a entalpia seja negativa, a diferença de entalpia seja negativa. O valor da entropia, O valor da entropia em um dado estado é determinado assim como qualquer outra propriedade. Nas regiões de líquido, comprimido e vapor superaquecido, esse valor pode ser obtido diretamente das tabelas para aquele estado. Nas regiões de mistura saturada, onde eu tenho líquido e vapor junto, ela é determinada da mesma forma que eu determinei entalpia ou o título de vapor, por exemplo. Ela é determinada a partir de S igual a SL, eu vejo a entropia do líquido, mais o título vezes a entropia da mistura líquido-vapor saturado. Unidade quilojoule, quilograma, Kelvin. Onde X é o título. E os valores SL e SLV são listados nas tabelas de saturação. Na ausência de dados para o líquido comprimido, a entropia do líquido comprimido pode ser aproximada pela entropia do líquido saturado, na mesma temperatura.
Né? Então, a entropia numa determinada temperatura e pressão é igual aproximadamente à entropia do líquido saturado, né, a uma determinada temperatura. Isso é bastante interessante vocês guardarem essa informação, né? Porque você não tem a entropia do líquido comprimido. Então, considera do líquido saturado, certo? A variação da entropia de uma massa, M, num sistema fechado, durante o processo, é simplesmente ΔS igual a M que multiplica ΔS minúsculo, né? Que é igual, tá, a M que multiplica a S2 menos S1, né? Entropia no estado 2 específica, entropia no estado 1 específica. Tá? E essa é a diferença dos valores de entropia no estado inicial e final, o 1 e 2, né? Então, ao estudarmos o aspecto da segunda lei da termodinâmica relacionados a processo, a entropia é normalmente usada como uma coordenada em diagramas TS e HS. As características gerais do diagrama TS para substâncias puras são mostradas na figura abaixo 7-11, usando os dados da água. Se observa que nesse diagrama as linhas de volume constante são mais inclinadas, né, que as linhas de pressão constante. E as linhas de pressão constante são paralelas às linhas de temperatura constante na região de saturação. Da mesma forma, as linhas de pressão constante quase coincidem com a linha de líquido saturado na região líquido comprimido. Ok? Bom, em seguida nós temos um problema 7-3, né? Para a gente sedimentar o que a gente viu até agora. Peço que vocês estudem esse problema, resolvam, ok? Faz parte do entendimento do que a gente acabou de ver. Dois problemas, 7-3, 7-4. Bom, vamos para o nosso capítulo 7-4. Cuidaremos de processos isentrópicos. Você usa as duas formas, tá? Eu vejo isentrópicos e vejo isoentrópicos também, acho que as duas são corretas. O Zengel adota isentrópicos, então vamos adotar aqui para o nosso curso esse termo, né? O que é um processo isentrópico? É um processo que a entropia é constante. O iso, né, o prefixo iso em grego, é o mesmo, né? Lembra? Isotérmica, isobárica, né? Isotérmica, mesma temperatura, isobárica, mesma pressão, isocórica, mesmo volume. Então, isentrópico, mesma temperatura, mesma entropia. Tá? Bom, e aí? Aí que anteriormente a gente mencionou que a entropia de uma massa fixa pode variar devido à transferência de calor e irreversibilidades. Então nós podemos concluir que a entropia de uma massa fixa não muda durante um processo internamente reversível e adiabático. Né? Um processo durante o qual a entropia permanece constante é o chamado processo isentrópico. E ele é caracterizado por ΔS igual a zero, ou seja, a variação dessa entropia igual a zero. Portanto, a variação da entropia no estado 2 é igual a entropia no estado 2, desculpe, é igual a entropia no estado 1, né? Na unidade kJ, quilograma por Kelvin. Ou seja, no final de um processo, uma substância terá o mesmo valor de entropia inicial, se o processo for realizado de forma isentrópica. A gente vê aqui no diagrama, na figura 7-14, né? Isso aqui é uma turbina, né? Durante um processo internamente reversível e diabático, né? Uma turbina funcionando, onde eu entro com vapor, numa determinada temperatura, né? Saio com outra, né? E gero trabalho. Nesse caso, nesse processo, ele é internamente reversível, portanto, ele é um processo teórico, é diabático, onde não há transferência de calor, a entropia permanece constante, certo? Não há reversibilidade, não há atrito, né? E tudo mais, tá?
A operação de muitos sistemas ou dispositivos de engenharia, como bombas, turbinas, que é o caso, né, da figura 714, bocais, difusores, essencialmente é diabática. E eles têm melhor desempenho quando as reversibilidades, como atrito associado ao processo, são minimizadas. Gente, veja bem, eu posso tratar esses dispositivos como diabáticos. Na verdade, não são diabáticos. Sempre vai ter uma transferência de calor, né? Por melhor que seja o isolamento térmico, turbina, da bomba, etc. Sempre vai ter, né? Mas para a engenharia a gente considera diabático, a gente despreza essa transferência de calor, né? E pode resolver o problema perfeitamente da mesma forma, né? Assim como despreza o atrito no eixo, nos selos de vedação e etc. Tá? O desprezar esses fatores, moçada, não leva a você obter resultados muito diferentes, né, do que se os considerasse, porque são pequenos em relação aos resultados finais. Okay? Então, dessa forma, o processo isentrópico pode servir de modelo para os processos reais, né, irreversíveis. Tá? Da mesma forma, os processos isentrópicos permitem definir eficiências de processos, como o intuito de comparar o desempenho real dos dispositivos ao desempenho sob condições idealizadas. Então eu tenho uma margem para eu comparar até onde eu posso chegar, né? Onde eu não posso ultrapassar e eventualmente chegar muito próximo também. Né? Igual também não fica não. É uma referência. Tá? Então é preciso reconhecer que um processo adiabático reversível é necessariamente isentrópico, né? Onde a entropia no estado 2 é igual a entropia no estado 1. S2 igual a S1. Mas um processo isentrópico não é necessariamente um processo adiabático reversível. Por exemplo, o aumento da entropia de uma substância durante um processo resultante de reversibilidades pode ser compensado pela diminuição de entropia devido à perda de calor. Exemplo. Entretanto, o termo processo isentrópico normalmente é usado em termodinâmica, né, com o sentido de processo adiabático internamente reversível. Tá? E aí você pode ver o exemplo 7.5, né? Tá? Estude e resolva. Né? Não vai ter problema não, desde que você estudou a matéria anterior. Observe isso nesse processo, nesse exemplo. Né? Bom, e aí, no subcapítulo 7.5, a gente dá uma olhada em diagramas de propriedades envolvendo a entropia. Né? Então, os diagramas de propriedades são ótimas ferramentas para a visualização na análise termodinâmica de processo. Você vê que tudo que tem problema em termodinâmica, né, daqui para frente vocês estão vendo com um diagraminha. Esse diagrama ajuda muito a gente visualizar o comportamento termodinâmico de um determinado processo. E a figura 7.16, eu mostro um diagrama TS, temperatura e entropia, aqui não é específica no caso, né? E a área da curva sobre esse processo, a área cor-de-rosa, representa a transferência de calor em processos internamente reversíveis. Tá? Então, um diagrama bastante utilizado, né, nesses casos é o diagrama pressão-volume específico, temperatura-volume específico. Né? E nos capítulos anteriores, juntamente com a primeira lei da termodinâmica, certo? No estudo da segunda lei da termodinâmica, a utilização de diagramas nos quais as coordenadas é entropia é bastante útil. Esses dois diagramas, normalmente usados no estudo da segunda lei, são a temperatura-entropia, entalpia-entropia. Considere a equação que define a entropia, equação 7-14. Ela pode ser reescrita como a variação derivada, né, do calor interno reversível igual à temperatura que multiplica, né, a derivada da entropia. Tá? Equação 7.14, em kJ, a unidade. Como mostra a figura 7.16, à sua esquerda aí, né, a variação do calor no processo internamente reversível corresponde a uma área diferencial em um diagrama TS. A transferência de calor total durante um processo internamente reversível é então determinada pela integração, né, onde o calor interno reversível é igual à integral definida de 1 a 2 da temperatura
vezes a derivada, né, da entropia. Equação 7-15. Volto a dizer, a área em cor de rosa, né, é a área sobre a curva do processo em diagrama TS. Né? Bom, e aí? E aí, a gente conclui pela integração da curva, né, que a área, aquela área cor-de-rosa, né, da figura ao lado, né, em um processo em diagrama TS, representa a transferência de calor durante um processo internamente reversível. Isto é análogo ao trabalho de fronteira reversível representado pela área sobre a curva do processo em um diagrama PV. Observe que a área sobre a curva, a área que eu estou falando da figura ao lado, né, ao lado esquerdo, de um processo, ela representa a transferência de calor num processo internamente ou totalmente reversível. A área não tem significado para processos irreversíveis. Tá? A equação 7,14 e 7,15, as equações que a gente acabou de ver, também pode ser expressa por unidade de massa, de forma específica, né? Como a derivada do calor do processo internamente reversível igual temperatura pela derivada da entropia, né, dada em kJ por quilograma. E onde o calor, né, calor internamente reversível, será a integral definida no estado 1 a 2 da temperatura ds, né, ds derivada da entropia. Tá? Equação 7,17. Para integrar essa equação 7,15 e 7,17, as equações, é preciso conhecer a relação entre T e S, certo? Durante o processo. Um caso especial no qual essas integrações podem ser efetuadas facilmente é o processo isotérmico internamente reversível. E o resultado é a equação 7,18 e 7,19, as equações. Né? Onde, na 7,18, o calor internamente reversível é igual à temperatura T0, né, vezes ΔS, em kJ. Ou, de forma específica, Q minúsculo, né, do processo internamente reversível, T0 ΔS minúsculo. Onde T0 é a temperatura constante e ΔS é a variação da entropia do sistema durante esse processo. Né? Vale salientar também que um processo isentrópico em um diagrama TS é reconhecido facilmente como um segmento de reta vertical. Né? Isso é lógico, uma vez que um processo isentrópico não envolve transferência de calor, e, portanto, a área sobre a trajetória do processo deve ser zero. Você veja a figura à sua esquerda 7,17. Né? Os diagramas TS são ferramentas valiosas na visualização de aspectos da segunda lei, relacionados a processos e ciclos, e, portanto, são muito utilizados na termodinâmica. Né? O diagrama TS da água é apresentado na figura A9 do apêndice, tá? Lá do livro dos Wengel, 7ª edição. Né? Outro diagrama bastante utilizado na engenharia é o diagrama entalpia-entropia, HS. Você pode ver na figura 7,18 à sua direita. Né? Ele é bastante valioso na análise de dispositivos de escoamento em regime permanente, como turbinas, compressores e bocais. As coordenadas de um diagrama HS, representado por duas propriedades particularmente interessantes, a entalpia, que é uma propriedade fundamental sob o ponto de vista da primeira lei da termodinâmica, e a entropia, que é a propriedade que leva em conta as irreversibilidades durante processos adiabáticos. Por exemplo, ao analisar o escoamento em regime permanente de vapor de água através de uma turbina diabática, a distância vertical entre os estados de entrada e saída, ΔH, é uma medida da produção de trabalho pela turbina. E a distância ΔS é a medida das irreversibilidades associadas ao processo, conforme a gente está vendo na figura 7,18. Né? O diagrama HS também é conhecido como diagrama de Bollier, tá? E recebe esse nome em homenagem ao cientista alemão R. Bollier, que viveu entre 1863 e 1935. O diagrama HS do vapor de água é representado na figura A10 do apêndice. Então, o diagrama de Bollier, moçada, é muito conhecido
principalmente quando você estuda refrigeração. Né? Lá no ciclo de refrigeração, você usa o diagrama de Mollier do fluido refrigerante. Tá? Dá uma olhada lá na figura A10 do apêndice aqui do livro do Zengel, sétima edição. Bom, em seguida é apresentado um problema onde é mostrado o diagrama TS do ciclo de Carnot. O ciclo de Carnot que a gente estudou anteriormente. Peço que vocês estudem esse problema. Tá? Bom, agora, propriamente dito, a gente vai entrar no que é entropia, certo? Mas eu vou dar uma paradinha aqui, vou fazer um intervalo, né? E essa primeira aula vem até aqui. Primeira parte essa primeira aula, né? A primeira parte desse capítulo. Eu vou voltar nesse assunto na segunda parte desse capítulo, né? E vamos dar uma respirada aqui, tá bom? Então, até a próxima. Valeu. Abraço a todo mundo aí.